Vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos e orar ao único Deus, que é digno de louvor e de adoração. Senhor Deus, obrigado por tua presença aqui. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por cada vida que chegou aqui em tua casa. Todos têm um valor muito grande. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo se entregou um dia por nós, mesmo quando nós não merecíamos, Pai, e nos deu a salvação eterna, nos livrando do castigo que tínhamos, Senhor, por causa dos nossos pecados. E o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a tua luz, Pai. Muito obrigado por essa noite, sonda os nossos corações, esteja nos preparando a cada momento, termos um encontro cada vez mais íntimo, Senhor, e forte contigo. Muito obrigado por cada irmão aqui, o valor que cada um tem. Obrigado pelos irmãos também que celebram em teus lares. Nós queremos que muito em breve estaremos todos juntos aqui reunidos, louvando o teu santo nome, Pai. Muito obrigado. E os irmãos que estão aqui presentes, cada um que deixou o seu lar e, através de um ato de fé, veio, Pai, se entregar a Ti como sacrifício vivo, prestando culto ao Senhor. Muito obrigado por essa noite. Toma um lugar de destaque aqui, Senhor, em nosso meio. E obrigado por habitar em nosso coração. O culto é prestado a Ti. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. E para sempre, todo sempre, seja dada a honra, louvor e glória ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos à igreja colocar de pé nessa noite. Nós estamos declarando que o reino do Senhor sempre é eterno. Nós buscamos Ele. Que a nossa busca possa estar sendo incessante e todos os dias nós possamos estar adorando ao nosso Deus. Teu reino.
vontade do Senhor possa ser operando sobre nossas vidas. Que somente a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, possa estar tendo controle sobre nós. E que nós possamos estar desejando sempre o reino do Senhor, buscando a face dele em todos os momentos e adorando ele em espírito e verdade. Por isso nós iremos declarar em forma de canção um louvor chamado Pai Nosso, que reflete muito o que nós devemos pedir ao nosso Deus. Muitas das vezes nós pedimos que seja feita a nossa vontade, quando na verdade o que nós devemos fazer é a vontade do nosso Senhor. E a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Então nós precisamos estar vivendo debaixo da vontade do nosso Deus. Pai Nosso.
e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós declaramos, ó Pai, que a sua vontade é boa, agradável. Por isso, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar agindo com a sua vontade sobre as nossas vidas. E nos direcionando, ó Deus, para o caminho que nós devemos seguir, ó, o caminho debaixo da sua luz, da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos direcionando, ó Pai, a cada dia mais a fazer a sua vontade. E que nós possamos estar buscando verdadeiramente, Senhor, fazer de acordo com o seu querer. Perdoa, Senhor, as vezes que nós colocamos as nossas vontades sobre o teu plano. Esquecemos, ó Pai, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Age, Senhor, sobre nossas vidas. Nos direciona, Senhor, a fazer o que o Senhor quer. No nome santo e poderoso de Jesus, eu peço que o Senhor possa estar tomando, Pai, nossas vidas e nos impulsionando, ó Pai, a fazer de acordo com a sua vontade. Move, Senhor, o seu Santo Espírito através dos nossos corações, para que nós possamos estar cada dia mais atentos a fazer a sua vontade. Te agradeço pela oportunidade que nós temos de cultuar o seu santo nome e dedicar a Ti louvor, honra e adoração. Por só conhecemos. No nome santo e poderoso de Jesus, eu peço a Deus. Amém. Amém. Pois andar. Aqueles que chegaram, muito boa noite. Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Tá? A gente vai compartilhar a palavra do nosso Deus agora nesse começo de noite muito agradável, por sinal, né? Com tanta gente boa junto, reunido, já viu? Tanta gente boa, olha aí, quanta gente tem aí, você já olhou? Dá uma olhadinha aí, que coisa boa, né? Que Deus abençoe grandemente e que a alegria dele sempre invada o nosso coração. Pensando com o irmão hoje, aí ele estava falando assim, pastor, muito bom que a igreja seja uma igreja alegre. O mundo está vivendo um momento triste, não é assim? O mundo vive um tempo de tristeza, um tempo meio diferente, um tempo meio esquisito, não é assim, Rodrigão? Demais, não é? Então, mas a igreja de Cristo, mesmo em meio a toda essa agitação, ela tem que se manter firme e tem que se manter alegre na esperança que Deus tem dado para nós. As promessas que Deus tem dado para nós são muito grandes, né? E nós não podemos nos entristecer com os momentos que a gente passa. A gente tem que se alegrar, tá bom? Então se alegre sempre no Senhor, se alegre na palavra dEle, se alegre nas promessas dEle. Isso faz uma grande diferença para cada um de nós, tá bom? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus no livro de Lucas. Deixe os irmãos olhar aí Lucas no capítulo 24. Eu tenho a convicção que muitos irmãos já têm esse texto aí bem gravado. Lucas 24, verso 13 até o verso 35. É o texto que fala de um encontro. Muito bom, o texto fala de um encontro. E hoje a gente vai trabalhar nessa dinâmica aí, nos ensinos que Emaús pode trazer para os nossos corações e para as nossas vidas. O texto vai falar ali dos discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler o texto bíblico, Lucas 24, verso 13 até o 35. Vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Texto lindo, né? Vamos orar ao nosso Deus. Bendito e amado Deus, muito obrigado por tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque nós a temos, Senhor, a respeitamos e buscamos praticá-la, Senhor, todos os dias. Fala ainda mais aos nossos corações, eu oro no nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que o texto narra, o texto fala, esse Cristo que morreu, Pai, pela humanidade, morreu por nós, mas que ressuscitou no terceiro dia. Esse Cristo que vive, e vive nos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ensinos de Emaús. No mesmo dia da ressurreição, Jesus se encontra aí com 2 viajantes que iam para essa aldeia chamada Emaús. E eles iam conversando sobre a ressurreição e sobre tudo o que havia acontecido em Jerusalém. Eu creio que naquele momento ali eles ficavam conversando acerca do sofrimento de Cristo, das promessas que Cristo tinha feito para eles, das promessas que haviam nas Escrituras, mas aqueles 2 estavam entristecidos, mas eles estavam falando ali sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. E enquanto caminhavam, Jesus se encontra com eles.
Meus irmãos, me parece que o dia da ressurreição de Jesus para aqueles dois discípulos não foi um dia de vitória, como nós hoje o sabemos, comemoramos, né? Assim celebramos o dia de vitória, vitória sobre a morte, mas para aqueles dois que estavam conversando no caminho, parece que aquele dia, até aquele momento, não era como que houvesse vitória na vida deles. Não foi um dia de vitória em relação ao seu próprio entendimento, é claro. Aqueles dois estavam muito tristes, estavam desanimados, eles estavam se sentindo sozinhos e aflitos. O mestre até ido embora, e eles estavam totalmente entristecidos. Quem sabe estivéssemos ali vivendo, naquele momento, junto daqueles discípulos viajantes, estaríamos com aquele mesmo sentimento. Sentimento de solidão, sentimento de medo, sentimento de dor e outros sentimentos mais que, quem sabe, nem conseguimos expressar, porque nós não passamos o que eles passaram. Não é assim? Hoje nós temos o texto todo organizado, o texto bíblico, todo ocorrido com detalhes, inclusive, mas eles somente sabiam que o seu mestre não estava mais com eles, mais em seu meio. Pelo menos é o que eles acreditavam. O mestre Jesus não estava mais com eles. Eles estavam tristes, porque para eles o que fora prometido não havia se cumprido. E eles estavam bastante desesperançosos. Eles aguardavam a redenção de Israel, a vitória política ali contra o Império Romano e tantas coisas mais. E agora parece que todos aqueles sonhos haviam desvanecido, haviam ido por água abaixo. Estavam muito tristes, estavam totalmente desanimados. Mas aí há um encontro com Jesus. Na realidade, Jesus foi ao encontro daqueles dois homens ali no caminho de Emaús. A iniciativa daquele encontro foi do próprio Jesus. Com toda a iniciativa dos encontros que nós temos com Jesus. Sempre a iniciativa é dele. E foi esse encontro aí, queridos irmãos, por iniciativa de Jesus, é muito bom que a gente guarde isso, que a vida daqueles discípulos é transformada radicalmente e totalmente. E podemos aprender alguns ensinamentos desse encontro marcante aí de Jesus e alguns dos seus discípulos. O primeiro ensinamento que a gente pode guardar do caminho de Emaús é que Jesus sempre está presente em nossa caminhada. Verso 14 e o verso 15 diz o seguinte: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Está a iniciativa de Jesus. Jesus sempre está presente em nossa caminhada. Eles iam conversando, Jesus se aproxima daqueles homens. Bom frisar que Jesus não ficou morto nem distante. Jesus estava muito vivo ali do lado daqueles homens. Jesus se faz presente também em nossa caminhada, como se fez presente na caminhada daqueles dois discípulos ali, indo em direção a Emaús. Meus irmãos, Jesus segue junto conosco, nunca distante, nem desatento, mas próximo e com atenção em nós e em nossa caminhada. Jesus estava bem atento ao que eles estavam falando ali, não é? E Jesus se envolve em nossos assuntos, se interessa por nossos problemas, às vezes passando por problemas. E pensamos que estamos sozinhos dos nossos problemas, quando na realidade não estamos. Jesus está sempre juntinho, se envolvendo com eles, buscando nos orientar, nos dando alento, nos dando uma saída. E queridos, Jesus está interessado também pelo que ansiamos, ainda mais quando os nossos anseios vão de encontro à sua própria vontade. Ele se encontra com aqueles dois ali. Ele sabia que aqueles dois estavam meio limitados no seu entendimento, porque eles não sabiam de tudo, estavam entristecidos. Se estivéssemos lá, quem sabe ficaríamos mais ainda do que eles. E Jesus conhecia o coração, e vai ao encontro deles, se envolve com aquela conversa, com aquela crise que eles estavam vivendo naquele momento. E Jesus começa a ver uma saída. Na verdade, já havia uma saída. Eles ainda não viam, mas Jesus sabia que tinha. E Jesus vai ao encontro deles e começa a conversar com eles ali. Meus amados irmãos, Jesus nos ensina a sua palavra. O verso 27 é de uma riqueza muito grande, diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqueles dois não tinham nas Escrituras como nós temos hoje, eram fragmentos, não é? Mas Jesus mesmo assim
quando ele vai ao encontro deles, Jesus usa tudo que a palavra tinha de bom, que a palavra é toda boa, não é? Para que eles começam a pensar, a lembrar daquilo que ele tinha prometido. E, queridos irmãos, e quando nós temos as nossas dificuldades em entender as circunstâncias que envolvem as promessas de Jesus para nós, Jesus também nos alerta. E se for preciso, também nos repreende, como fez com aqueles discípulos. Olha o verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Como se estivesse falando: olha, vocês já souberam, já escutaram falar disso tudo, e agora vocês parecem que esqueceram, estão com o coração tardios em entender as promessas que Deus tem para cada um de vocês. Às vezes nós também somos assim. Passamos por uma adversidade e logo esquecemos das promessas de Deus, as promessas que Ele tem para cada um de nós. Ficamos chateados com alguma coisa e logo esquecemos das promessas que Deus tem para as nossas vidas, como aqueles dois ali no caminho de Emaús. Jesus esclarece também, queridos, o que precisa de esclarecimento. E ele vai e começa a explicar ali tudo acerca dele, tudo que estava lá de Moisés, discorre os profetas, tudo que havia nas Escrituras falando sobre ele. E Jesus começa a esclarecer e compartilha o pão conosco, o exemplo maior de comunhão. Faz assim com os discípulos lá no caminho de Emaús. Quem quer ter comunhão, compartilha o pão. Hoje, após aqui as filmagens, mesmo durante o momento de culto, nós vamos ter a ceia do Senhor, não é? E vai ser a ceia presencial. Nós não vamos veicular, não vamos filmar, né? Esse é um momento muito íntimo dos discípulos de Jesus com eles, do povo de Deus, um momento de muita comunhão. E Jesus, naquele momento ali, o texto fala que ele buscou a comunhão com os seus discípulos. Quem quer ter comunhão, compartilha do pão. Meus irmãos, é na mesa em comunhão que temos intimidade. E Jesus ensinou isso muito bem. Era ali que ele buscava uma grande intimidade com os seus discípulos. É interessante que os discípulos haviam estado tanto tempo ao lado de Jesus, mas agora não o reconheciam. Por isso que estavam tão tristes, andando o seu caminho, mesmo tendo Jesus ali pertinho, bem juntinho deles. Eles continuam entristecidos, falando, reclamando, e Jesus ali, só observando, e começando a explicar para eles tudo aquilo que eles ainda não haviam entendido, mesmo estando tanto tempo junto com Jesus. Mas ao longo do caminho, tudo se esclarece. E é na mesa, queridos irmãos, que esse reconhecimento se dá por completo. É ali na mesa, não é assim, ceando junto com os discípulos, que Jesus se dá totalmente a reconhecer. E quando eles percebem ali aquele grande encontro, creem que o maior encontro de suas vidas, e os seus olhos são abertos, e até deles é refeita, e o caminho do Senhor é retomado, é restaurado. Meus irmãos, Jesus está sempre presente em nossa caminhada. Se em algum momento da sua vida você pensou que estava andando sozinho, eu falo para você que você estava pensando totalmente errado como aqueles dois lá. Porque Jesus nunca deixou você andar sozinho. Porque Ele sempre está contigo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é esse. Jesus sempre está presente em nossa caminhada, sempre está presente na sua caminhada, tá bom? Por onde você passar, Jesus sempre vai estar contigo. Segundo ponto, o segundo grande ensinamento desse texto, queridos irmãos, é o seguinte: a presença de Jesus conosco, ela é hoje o quê? Ela é espiritual. Olha o que diz o verso 30 e o verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram, verso 30, voltando: e aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu fico pensando que coisa interessante. Estavam ali, estavam tristes, abatidos, Jesus se chega ao encontro, Jesus começa a explicar, tudo começa a ficar esclarecido, eles vão até a mesa, e quando eles começam a observar que eles já conheciam todo aquele toque, a maneira de cortar o pão, e quando eles percebem que Jesus está ali, Jesus desaparece da presença deles. Meus queridos irmãos,
Antes estavam juntos, mas não o reconheciam. Agora eles reconhecem, no entanto, ele desaparece. Talvez você possa se perguntar nessa noite como crer em Jesus se agora ele não pode ser visto fisicamente. Aqueles dois lá não viram mais Jesus fisicamente depois daquele encontro ali, não é? Até a ascensão em Jerusalém, alguns o viram novamente, não é? A resposta é o seguinte: é pela fé. Jesus pode ser sentido, visto com os nossos olhos espirituais, pela fé. É tudo uma questão de fé. E a questão é que nós valorizamos muito os nossos sentidos, tato, não é assim? Audição, a turma está afiada. Paladar, não é? A gente tem isso. Se a gente não toca, se a gente visão, se a gente não vê, a gente meio que acha que não acredita. Então tem muita gente que não consegue crer em Jesus como nós aqui cremos, graças a Deus por isso, porque eles não têm fé. Mas nós temos fé. E eu creio que quando Jesus ele se dá a reconhecer aos discípulos à mesa, e eles percebem que ele logo desaparece, é porque Jesus sabia que a partir daquele momento, o povo precisaria de ter uma fé muito atuante para crer nele. Nós temos essa fé, você tem essa fé, por isso que tem essa vitória dia após dia em crer em Jesus. Mesmo não vendo, mesmo ele não estando fisicamente conosco, mas espiritualmente, porque a presença dele junto conosco, ela é espiritual. É pela fé que nos encontramos constantemente com Jesus, é pela fé que temos comunhão com Cristo ressurreto e vivo. Só pode ter fé quem é vivo espiritualmente. É interessante essa afirmação. Só pode ter fé quem é vivo espiritualmente. Por isso tem muita gente aí que espiritualmente está morto, não consegue crer, não consegue sentir Jesus, não consegue ver os milagres que Jesus, não consegue crer nas promessas que Jesus fez. Queridos irmãos, a presença de Jesus conosco é espiritual. A palavra de Deus nos afirma que Cristo está conosco e acreditamos nessa verdade e o sentimos pela fé. Quando nós cantamos aqui, os irmãos cantaram muito bom aqui, compartilhar os cantos espirituais, e a gente sente a presença de Deus e sentimos durante todo o tempo conosco, e nós fazemos isso pela fé. Cremos que Cristo venceu a morte também, pela fé. Nada pode substituir a fé em nosso relacionamento com Jesus vivo. Tem muita gente tentando substituir a fé, não é? Mas nunca poderemos substituir no nosso relacionamento com Jesus a fé. A presença de Jesus conosco, queridos irmãos, ela é espiritual e nós a sentimos pela fé. O terceiro ensinamento desse texto, o terceiro e último, é o seguinte: Jesus deseja que você tenha esperança em suas promessas. É o que ele queria com aqueles dois lá. Quando ele se dá a conhecer, quando no caminho antes disso ele vai explicando, vai desde lá de trás, desde os patriarcas, não é assim? Ele vai falando das Escrituras, o que a Escritura falava dele. É porque ele queria que aqueles dois tivessem esperança e passassem aquela esperança também para outros, passassem aquela esperança para frente. Quem tem fé passa a esperança em Cristo Jesus para frente. E queridos irmãos, verso 33 até o verso 35, olha a riqueza. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles. Agora eles já sabiam que tinham tido um encontro com Jesus. Eles queriam relatar aos outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Meus irmãos, é muito interessante como nos esquecemos fácil das coisas, ou não queremos dar crédito para as coisas importantes da nossa vida espiritual, porque às vezes nós somos muito ocupados com questões meramente particulares e materiais. A humanidade está vivendo um grande dilema, e eu creio que até nós, no meio do cristianismo, muitos vivem um grande dilema. É claro que nós vivemos aqui, não é? Precisamos de comer, precisamos de vestir, precisamos de ter um local para nós ficarmos.
Tudo isso é tranquilo. Precisamos. Eu e você precisamos disso. Não é? Agora, como que essas coisas, às vezes, tomam um espaço e faz com que nós venhamos a esquecer de coisas tão importantes, questões espirituais tão importantes, a ponto de muitos de nós, muitos cristãos já começarem a ficar meio desiludidos com a sua vida espiritual. Eu lembro quando eu estava estudando lá muito tempo atrás, e uma das professoras que estavam lá, um dos alunos chegou e falou assim: olha, eu estou tendo muita dificuldade de entender o texto e estou tendo muita dificuldade em transmitir a mensagem bíblica. E ela, com muita tranquilidade, com muito respeito, sem nenhuma arrogância, ela falou assim: você está tendo muita dificuldade nessas coisas porque está se envolvendo com muitas coisas que você não deveria se envolver. Passe a se envolver mais com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas que Deus ensinou, com as promessas que Deus tem para você, que nunca vai faltar uma palavra, um pensamento espiritual na sua vida. Eu guardei isso até hoje. Eu tenho que declarar para os irmãos que às vezes na minha vida, uma outra vez, pode ter acontecido algo parecido que eu falo em relação às coisas de Deus. Às vezes tão preocupado com as minhas próprias coisas, Mas Deus não quer também que a gente fique meio que jogadão sem se preocupar conosco mesmo, não é isso que Deus quer, não. Tá bom? Mas a grande realidade, às vezes nós somos ao extremo, nós somos extremistas nisso. E nós buscamos o quê? Primeiro as nossas coisas. E deixamos as coisas de Deus para o final. E quando vemos, nós já estamos numa situação muito difícil. Mas graças a Deus ainda dá a oportunidade de nós regressarmos, Aquele colega lá recebeu uma orientação e regressou. É hoje um grande pregador, um grande propagador da fé cristã. Graças a Deus recebeu aquela orientação lá. E sabe, nós precisamos nessa noite também de ver com força essa orientação. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas não serão acrescentadas. É muito importante. Nós temos muitas coisas para atrapalhar a nossa caminhada e tirar o nosso foco. E é engraçado que a gente começa a ter muito prazer nessas coisas. E não quer dizer que essas coisas são totalmente ruins. Mas quando elas tomam um espaço grande nas nossas vidas, a ponto de nós ficarmos confusos, sem saber por onde caminhar, sem esperança, sem reconhecer Jesus andando conosco, aí há um grande problema. Aqueles dois lá tiveram a oportunidade no caminho de Emaús. Jesus se deu a reconhecer. Hoje ele se dá a reconhecer também através da sua palavra, através dessa mensagem, dessa exortação, dessa mensagem, quem sabe até de alento, de encorajamento para você. Tá bom? Então é muito interessante como nós esquecemos fácil das coisas, ou não queremos dar crédito às coisas importantes da nossa vida espiritual. Jesus havia predito tudo o que haveria de acontecer com ele aos seus discípulos. Aqueles dois ali já haviam sabido da visão que as mulheres haviam tido junto ao túmulo, que eles falam lá em Emaús, não é assim? Mas mesmo assim, falam para Jesus, mas mesmo assim, eles desconfiavam, estavam entristecidos, sabiam de tudo, mas não acreditavam muito naquelas coisas. Queridos, às vezes também somos assim. Conhecemos as promessas de Jesus para nós, mas na primeira crise, nós nos entristecemos, ficamos aí meio desconsolados. Mas Jesus nos deu a promessa da sua presença constante conosco. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. A questão aqui, queridos irmãos, é que às vezes queremos as coisas do nosso próprio jeito, não é? Mas interessa que seja do jeito que Deus quer. É muito importante que a gente, Pai nosso, seja feita a tua vontade. Nós cantamos aqui, cantamos, lemos. E às vezes muitos têm dificuldade de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Tem que ser do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus quer. Parece que aqueles dois ali estavam tão assim que eles queriam da maneira dele, libertador, não é? Suntuoso, desse ali, chegasse no cavalo ali, Jerusalém, e criasse um estardalhaço, depusesse o Império Romano. Não era nada disso que Jesus tinha prometido para eles. Mas parece que eles haviam esquecido.
Queridos, Jesus deu a promessa da presença constante dele. E um dos grandes desafios do Evangelho é negar-se a si mesmo. Outro é ser sal e luz de uma sociedade corrompida pelo pecado por causa dos seus valores mesquinhos. E Jesus ensina a cada um de nós como é a caminhada junto com ele, é uma caminhada espiritual. É uma caminhada espiritual. E Jesus nos promete, queridos irmãos, nos prometeu a sua presença constante, a sua presença espiritual, e deseja que retenhamos as suas promessas. Em Mateus 28, verso 20, Jesus prometeu o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Até o fim de todas as coisas. Eu sempre vou estar contigo, ou melhor, enquanto existir vida, eu vou estar com vocês. E até a vida eterna, que é a vida eterna. Jesus sempre vai estar com a gente, tá bom? E que Deus nos abençoe nessa noite. Jesus sempre vai estar presente em toda e qualquer situação. Então vamos orar? Emaús deixa ensinamentos profundos conosco, né? A gente parar no texto agora e olharmos mais aqui, nós vamos ver ainda outros mais, tá certo? E que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar e logo depois nós ainda vamos adorar ao Senhor com um canto espiritual, tá bom? Vamos orar. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Bendito e amado Deus, o Senhor sempre está presente conosco. O Senhor enviou Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus viveu nessa terra, totalmente homem, totalmente Deus, se entregou por nós, se identificou conosco lá na morte. Ressuscitou no terceiro dia, nos dando a certeza da vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e a morte. Ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo da promessa, que é Deus conosco, habitando nos nossos corações. Então, sua presença é muito marcante em nós, Pai. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que nos dá o alento, que nos ensina a cada dia, que nos dá a possibilidade de entendermos a tua palavra. Muito obrigado pela vida eterna que temos, Senhor, ao aceitar Cristo Jesus nos nossos corações, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Obrigado porque a presença de Jesus é espiritual. E obrigado pela promessa que Jesus falou, que sempre estará conosco. Que o Senhor esteja, Senhor, aquentando os nossos corações com essa bendita promessa, que nunca venhamos a esquecer. É a minha oração. E pedindo que o Senhor, através do teu Espírito, Senhor, comunique ainda outras coisas mais através da tua palavra aos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. E vamos declarar que a nossa vitória foi na cruz de Cristo. E por isso nós estamos aqui essa noite. Porque Ele se entregou, Ele teve a iniciativa de vir e se fazer sacrifício por nós. E por isso nós estamos aqui, vivos para adorá-lo e bendizê-lo, sabendo que fomos comprados por um preço alto, preço de sangue. Louvemos Ele, no grito.
obrigado. Sabemos, ó Pai, que sem o seu sacrifício nós não alcançaríamos. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso para nós. Que seu favor e merecido nos alcançou. Te pedimos que o Senhor possa estar agindo, Senhor, sobre nossas vidas através do seu sangue. Que remidor, ó Pai, que nos lava de todo pecado. Toca, Senhor, os nossos corações. E nos faz, ó Pai, entender verdadeiramente a sua vontade para si. Aos nossos corações ainda nessa semana. Nos abençoe. Nos abençoe de